Então, galerinha, ó, redação para o Enem, por onde começar? Minha gente, por onde começar? Edital do Enem. Falei isso outro dia, não lembro se foi com Júlia, se foi com Karine, mas vocês têm que começar lendo. Quando abrem as inscrições do Enem, se abre um edital, é uma prova, é um concurso que vocês estão fazendo, certo? Então, começa por lá, pela leitura daquele edital, que tem todas as informações que eu vou apresentar aqui. Vocês vão fazer uma prova que vocês. Tem gente que já fez como treineiro no primeiro ano, tem gente que repetiu agora no segundo, ou fez pela primeira vez no segundo, no ano passado, e vocês caem de paraquedas na prova, certo? Achando que é só aquilo que estudou na escola, e não é só o que estudou na escola, certo? Então, o que vocês precisam saber para começar a praticar é que a prova do Enem, eu aí virando a cabeça, tô assim esses dias. Ela vale 1.000 pontos, no caso da redação, né? A redação ela vale 1.000 pontos. Mas só que não é só você escrever a prova, a redação, a tal, e aí eu vou levar 1.000 pontos, não, porque esses 1.000 pontos, eles são divididos em 5 grandes competências, que avaliam a gramática, vão avaliar a estrutura da redação, ou seja, vocês têm que saber o que é um texto dissertativo argumentativo, tem que saber a estrutura aí tem introdução, desenvolvimento, conclusão, e aí nessa estrutura eu vou falar daqui a pouco o que é que se avalia, né? Só de você saber qual é o tipo textual correto e usá-lo de maneira adequada na dissertação, você já leva em 120 pontos aqui nessa parte, certo? Nessa partezinha aqui da estrutura, ok? Depois tem a questão da coesão, a bendita da coesão e a sua amiga coerência, mas eles visam mais a questão da coesão. A organização, que é a coerência textual, é outra modalidade, outra competência, e a proposta de intervenção. Então, há um tipo de texto dissertativo argumentativo que nós iremos aprender na próxima sexta-feira, certo? Alguns irão relembrar, outros irão aprender. No Enem, há essa questão da proposta de intervenção. Então, a parte da conclusão da redação, onde tem a proposta de intervenção, ela é específica do Enem, não é específica do texto dissertativo argumentativo, como nós veremos mais adiante. Então, na competência um, como eu disse, são 5 competências, 200, 200, 200 e 200, ou seja, 1.000 dividido por 5 dá 200 pontos. Dentro desses 200 pontos, eles são divididos em 5 categorias, que aí vocês vão ver mais adiante, certo? Pronto. A primeira competência é que o aluno que sai do ensino médio, ele demonstre que ele domina a habilidade formal da língua portuguesa, a escrita, né? A fala não, a escrita. Então, professora, eu tenho que escrever igual a Machado de Assis, José de Alencar? Não, minha gente. Como um jornalista? Não, né? Mas vocês têm que apresentar o que nós chamamos de mínimo possível, que é o estudante do ensino médio, ele sai da escola tendo um padrão, ou seja, a galerinha que tira 600 na redação, certo? De 600 para cima. O 600, ela é a média, é como se você tirasse um 6 na escola. É a média do aluno, certo? A gente diz que é o padrão, é o nível favorável para um aluno de terceiro ano do ensino médio, né? Que ele tem todas as competências e habilidades de escrita de um aluno de terceiro ano de ensino médio. Continuando. Agora observem aí o que é que vocês têm que ter para atingir essa competência. A primeira coisa é escrever diferente como vocês escrevem lá no WhatsApp. Vocês não escrevendo como vocês escrevem no WhatsApp, cheio de siglas, de emojis, de
Marcas de oralidade, vocês já tomam 100 pontos aí na competência 1. Daqueles 200, vocês já levam 100. Ter uma letra legível. Professora, preciso ter uma letra bonita? Não, não é uma letra bonita, mas uma letra que o avaliador ele consiga entender, né? E aqui também é avaliado lá embaixo a pontuação, a concordância, né? O pato amarelo, os patos amarelos, né? Se o substantivo está no plural, tudo que acompanha ele também tem que estar no plural. Isso são regras gramaticais que vocês já viram e não se lembram, porque eu nunca vi. Parece que vocês estudam, quando chegam no fim do ano, deletam todas as informações e passam para o próximo ano e chegam com a cabeça vazia na escola. Enfim, e português é a disciplina que trabalha a mesma coisa praticamente em todas as séries, só vai aumentando o grau de dificuldade. Outra coisa, evitem marcas de oralidade, né? Né? Vocês escrevem às vezes parecendo que vocês estão conversando com a pessoa. Já peguei várias redações, vários textos de vocês com essas marcas, como se estivesse conversando com o professor dentro do texto. Continuando, a competência 2, ela visa compreender a proposta da redação. A redação, ela lhe dá sempre um tema, não é isso? E aí você tem que compreender a proposta de redação. Por exemplo, teve um tema uma vez que foi o racismo no Brasil. Era para falar do preconceito racial no Brasil. Aí o menino vai lá e escreve uma redação dizendo que não existe preconceito no mundo. Primeiro, ele não falou de preconceito racial, que a proposta de redação ele especificava qual era o tipo de preconceito. Segundo, ele esqueceu do Brasil, falou do mundo, acho que ele quis abarcar tudo, né? Terceiro, ele contradiz o que a proposta fala, porque a proposta diz que é para você dizer formas de combater o preconceito racial no Brasil, e ele disse que não existe preconceito no mundo. Então, até onde eu sei, o Brasil ainda faz parte da Terra, né? Faz parte desse mundo que nós vivemos, então é impossível você falar de mundo e excluir o Brasil. Enfim. Então, a ideia nessa segunda competência, aqueles 200 pontos, eles serão divididos nessas partes. Em compreender a proposta de redação, em aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento, ou seja, eu estou fazendo uma redação. Tá, redação eu aprendi em português. Beleza. Eu tenho que usar só os conhecimentos de português? Não, senão você não vai para frente. Só gramática, tem a parte de literatura, beleza. Mas só isso não lhe ajuda. Por isso é importante se aplicar em todas as disciplinas. Porque em uma redação, a depender do tema, você usa dados estatísticos que estão relacionados à matemática, você pode usar algum conhecimento de química, a depender do tema. Você pode usar questões da sociologia, da filosofia, da história, da geografia, da biologia e assim por diante. Por isso que as disciplinas, elas normalmente são integradas. Às vezes vocês estão trabalhando um assunto em história e a professora de português traz um texto relacionado àquele assunto e vocês ficam lá voando, certo? Outra coisa que eu tenho que avisar, no final da aula eu vou fazer a chamada, certo? Então não saiam. Continuando. E o texto dissertativo, argumentativo em prosa. Professora, o que é um texto dissertativo argumentativo? É o tipo textual que a redação do Enem pede. Dissertativo, porque você vai apresentar o seu ponto de vista. E argumentativo, porque você vai defender o seu ponto de vista. E em prosa é o que é o oposto da poesia. Você não vai escrever um texto como batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, né? Por favor. Competência 3: selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, o exemplo aqui é o seguinte: você pede 10 conto à sua mãe.
E você tem que apresentar argumentos plausíveis à sua mãe de que esses 10 contos vão servir para alguma coisa, para ela poder te dar, né? Não é para ir na venda comprar 10 contos de bala, ok? Então, gente, preste muita atenção. A gente vai trabalhar cada competência dessa, cada parte da redação, passo a passo. Quem foi meu aluno no primeiro ano, eu fiz isso, mas no segundo, infelizmente, não deu para fazer. Competência 4. E aqui você vai demonstrar os seus conhecimentos linguísticos necessários para construir uma argumentação. Não é só dizer à sua mãe, por exemplo, você pegue 10 contos, né? Eu preciso de 10 contos. Aí sua mãe pergunta, para quê? E você tem que dizer o para quê. Comprar bala. Não. Você tem que dizer porque eu tenho a necessidade de ingerir, entendeu? Doce para ficar ativo, perturbando a senhora. E aí continua. E aí, como é que vocês vão fazer essa argumentação? O que são esses mecanismos linguísticos, professora? São as conjunções, os pronomes, os sinônimos. No caso de conjunções e pronomes, beleza. São classes gramaticais que nós já vimos na escola e que o aluno ele tem que ter na cabeça, certo? Você tem que saber distinguir que mais, contudo, todavia, no entanto, e, já, ou, e assim por diante. São conjunções. E os pronomes vão além de eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, ok? Já os sinônimos são palavras que têm de escritas diferentes e que têm significados parecidos, que têm significados iguais, que expressam o mesmo sentido na língua portuguesa. Então, eu posso dizer que o aluno é o estudante, é o ser que estuda, certo? É o discente, é o educando. Então, todas essas palavras que eu acabei de falar são sinônimos de aluno. Professora, para que usar isso? Para que a sua dissertação, desculpa, gente, para que a sua redação ela não fique monótona, para que você mostre ao avaliador que você conhece a língua portuguesa, que você tem conhecimento de mundo, certo? Que é como se você tivesse um dicionário na sua caixola. A quinta competência ela vai tratar da conclusão. E aí, vocês têm que prestar muita atenção, porque nós estamos em 2021, de uns 3 anos para cá, o Enem ele muda essa proposta de intervenção. Antes, bastava você dizer, né? Ah, porque o governo ele deve criar campanhas principais sempre botam a escola, meu pai eterno, tudo é culpa da escola. Tudo é a escola que tem que fazer. Eu nunca vi, é um Brasil que a escola tem que mudar. A escola que tem que mudar o Brasil. E aí vocês faziam a redação dessa forma, né? A conclusão. Era a solução do problema. Ainda é a solução do problema. Só que não é mais a solução do problema como era antes. Muito fácil de fazer. Às vezes, a conclusão é o trecho da dissertação que vai levar mais tempo para você fazer. Porque quanto mais elaborada ela for, maior é a sua nota na redação. Uma é a parte mais fácil de se fazer, certo? É a conclusão. Porém, ela existe um grau de elaboração. Agora, na sua conclusão, tem que ter um agente, que é aquele que vai praticar a ação que você vai propor. Tem que ter a ação, que é o que você vai fazer em relação ao seu problema. Tem que ter um modo, que é o que você vai fazer, né? Como você vai fazer para solucionar o problema. Tem que ter o efeito, ou seja,
o que é que essa ação vai gerar, ok? E você tem que fazer tudo isso de forma detalhada. Não basta você chegar lá e dizer que o agente é o governo, que a ação é criar campanhas, que o modo é através das escolas, que o efeito vai ser a conscientização das pessoas, assim, dessa maneira toda solta, sabe? Espalhada. Não adianta. A gente vai treinar muito, muito, muito mesmo. E aí, vocês vão ter um bichinho chamado repertório cultural. Vivência de mundo. Eu lembro uma vez que eu dei aula e foi sobre até redação do Enem, se eu não me engano, aí no Dom Otávio. Lá no Dom Otávio, gente. Aí no Dom Otávio, aí vocês estão em casa. Lá no Dom Otávio. E aí eu disse assim, olha, porque você tem que ter conhecimento de mundo. É a bagagem cultural do aluno. Aí o aluno virou para mim e fez assim, mas professora, eu nunca saí daqui do Benedito Bentes. Como é que eu vou ter conhecimento de mundo? Enfim, conhecimento de mundo, minha gente, repertório cultural é tudo aquilo que você lê, as notícias, o jornal que você acompanha, né? As revistas. Professora, eu não assisto jornal. A não ser que você use também o Instagram, porque o Instagram também é um veículo de comunicação, o Facebook, que eu nem sei se alguém usa ainda, o Instagram, né? O Twitter, são veículos de comunicação que não é só para você ficar lá falando de moda, de fofoca de novela, de BBB, né? Há muitos canais que trazem diversos tipos de informação sobre cultura, sobre o governo. Uma coisa importante falando em Instagram, é importante seguir o MEC, gente. Sigam o MEC no Instagram. O canal do MEC no Instagram, o perfil, né? Do MEC no Instagram, ele traz muita coisa legal sobre a prova do Enem, várias dicas e dá várias dicas de canais que vocês possam seguir para estudar, complementar Professora, os seus estudos. Um professora, instante, Natália, um instante. No final eu vou abrir para vocês falarem. Continuando. A música também faz parte do repertório cultural, seja ela o pagode, o funk, o sertanejo, música clássica, qualquer tipo de música que vocês gostem de ouvir ou que esteja por aí, também serve como repertório cultural. Os dados estatísticos do IBGE está aí, minha gente. Os dados que os professores muitas vezes apresentam nas salas de aula, nas aulas, em outras disciplinas, principalmente geografia e matemática. Então, esses dados estatísticos eles ajudam muito, eles servem bastante para a atividade, a escrita de vocês, né? E, lógico, a leitura. Tudo que se lê, que se assiste, vídeos, séries, filmes, livros, sejam eles quais forem, certo? Necessariamente vocês não precisam estar lendo Kant, nem Foucault, nem Paulo Coelho, certo? A ideia é que o repertório cultural para ser usado na redação do Enem é que você saiba casar esse repertório com o tema da redação, certo? Você não vai poder falar de Guerra dos Tronos se a redação, por exemplo, estiver falando de que, por exemplo, que eu posso dizer, eita, peguei Guerra dos Tronos. Vamos dizer assim, há um livro sobre a Culpa das Estrelas. Pronto, vai mais prático para eu lembrar. E o tema da redação ser que está falando apenas de saúde. Se for, dependendo do caso, né, de hábitos saudáveis, e aí você vem trazer a culpa das estrelas. E se você não souber ligar nem o filme, nem o livro ao tema da redação, não adianta nada você ter lido a culpa das estrelas. Para aquele propósito, né? Para o propósito de escrever a redação. Então, minha gente, nesse primeiro momento é isso.